I get those goosebumps every time you come around. Paramos uma live especial aí. Muita coisa boa, né? Isso mesmo. Vamos falar de um tema bem extenso, com muitos pontos, portanto, né, extremamente importante. É verdade. E só para falar um pouquinho de estatística, enquanto o pessoal está chegando, 25% das pessoas que tiveram Covid no mundo, né, tiveram problemas com a queda de cabelo. Os homens, 40% até os 35 anos, começa a apresentar uma forte queda de cabelo. Sim, bem significativa, né? E não é bem importante. Masculino só, né? Oi, Sherlane? E não é um problema só masculino. Não, nós vamos falar aqui, né, sobre vários tópicos que são bem importantes e que atingem aí, né, várias pessoas, que atingem várias faixas etárias. Então, vamos esperar o pessoal ir chegando para que a gente possa, né, efetivamente começar a falar sobre os pontos principais, né, sobre aquilo que muita gente, né, tem sofrido nos últimos meses, todas as questões, né, não só relacionadas especificamente ao Covid, mas a outros fatores que se tornaram bem relevantes, né, nesse período de pandemia. Então, é bem importante a gente sinalizar. Boa noite, pessoal. Né? Tem aí já alguns colegas. Hoje eu estou aqui na clínica, na VAST. Hoje é dia que eu atendo, né? Normalmente às quintas-feiras à tarde aqui. E junto com a doutora Daniele, que está aí conosco também. E tem muita coisa boa, né, para a gente falar, muitas boas notícias para trazer também acerca das possibilidades que a gente tem dentro da terapia capilar, né? Então, vai se apresentando, Yara, fala um pouquinho do seu currículo. Sim, já vamos começar a falar um pouquinho sobre quem somos nós, né, para quem não conhece. E também abordar, né, aqui algumas ponderações, né, que a gente vai tratar aqui hoje com vocês, né? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live de hoje. Eu sou Yara Mu, sou biomédica, sou analista clínica e também biomédica habilitada em estética. Né? Então, biomédica esteta é como nós denominamos, né, o profissional da biomedicina que faz uma pós-graduação, que tem a possibilidade, assim, a partir desta especialização, de atender na área da estética. Então, já tenho praticamente 20 anos de carreira, com análises clínicas, sendo meu carro-chefe por muitos anos. Tenho também já alguns anos de docência e dentre elas a última, né, que já está aí com quase 12 anos, que é na Universidade Católica de Brasília, que foi onde eu conheci, né, minha hoje colega, a doutora Sherlane, que vai se apresentar para vocês também daqui a pouquinho, e que me faz, né, muito orgulhosa de estar aqui hoje compartilhando com ela um pouquinho da experiência e daquilo que a gente tem vivenciado agora como colegas biomédicas na área da estética, né? A área da estética é muito vasta, o biomédico ele pode, né, atuar com vários tratamentos e a Sherlane optou por ela vai comentar mais com vocês, está se especializando, e eu
entre tantos da área estética, me encantei, me apaixonei e hoje vivo, né, ali muito envolvida com a parte da tricologia, que é a ciência que estuda, né, as disfunções e as condições tanto do fio quanto do couro cabeludo, tá? Então esse é um pouquinho da minha história, da minha trajetória aí para vocês conhecerem, tá? E agora eu deixo para a Sherlane também se apresentar. Então, eu sou Sherlane, biomédica. Eu também sou analista clínica, mas eu também tenho uma habilitação técnica que tomou meu coração integrativa, porque não é só um corpo, não é só um coração, a gente não é só osso, a gente é um todo, né? E eu tenho mais esse lado da integrativa, tá? Agora, eu tive o privilégio de ser aluna da doutora Itália. Realmente é incrível o tanto que ela entrega como professora, que ela é excelente, estudiosa, que ela sempre vai além. As disciplinas mais difíceis são por conta dela, então aquelas que a gente mais tem na faculdade é o que ela encara e ensina com maestria. Então, para mim, é uma honra estar aqui a seu lado, parceira de carreira, de poder compartilhar as minhas experiências, estar mais perto de você. Maravilha, Sherlane. Eu que fico muito feliz, né, de ter hoje, né, uma ex-aluna que também foi minha estagiária, né, na clínica, e hoje a gente tem ali, né, um contato muito próximo em termos de projetos de trabalho, de estudo, né? A gente sempre está aprendendo um pouquinho mais e sempre trocando experiências, né? Então, boa noite para quem está chegando. Olá, boa noite. Sherlane, vamos ao que interessa? Vamos lá. Todo mundo vamos lá? E, gente, compartilha, porque essa live tá muito legal. Então, vamos lá, né? Bom, depois de já conhecerem um pouquinho a gente, vamos aos pontos que hoje nos trazem a fazer essa live, né? Sherlane, separou algumas perguntinhas aí, vamos naquela, né, logística. Então, vamos começar, pessoal, já pensando aí um pouquinho, né, naquilo que envolve o nosso olhar, né, o nosso autocuidado, a nossa autoestima. Né? Tem alguém aqui na live que tem algum problema capilar, que teve algum gatilho, a gente chama de gatilho, né? Ou algum start, e hoje nota uma queda capilar mais acentuada, que sofre aí já há algum tempo ou recentemente, né? Tem demonstrado sinais que levam a se preocupar com a queda capilar? Então, se tiver alguém aqui, né, já pode mandar pra gente. Se vocês quiserem mandar perguntas, tá? Nós vamos responder aqui ao longo da live. E, inicialmente, eu queria compartilhar com vocês sobre a Associação Brasileira de Cirurgia de Restauração Capilar. Então, essa associação publicou, né, dados indicando que cerca de 25% das mulheres entre normalmente 35 e 40 anos apresentam queda capilar. E após os 40 anos, essa queda capilar pode chegar a 50%, né? A Laís comentando aí, né, que teve muita queda capilar, ela notou após contrair o Covid. Nós vamos falar um pouquinho sobre a queda capilar decorrente também das alterações do Covid. E o que nos chama, né, também a atenção é que perder cabelo mexe muito com o nosso lado emocional, né? Mexe muito com a nossa autoestima. Então é o que eu mais recebo aqui, né, de sinal que mais preocupa os pacientes é exatamente o quê? A preocupação com as entradas ou com
muitas vezes, né, regiões que vão se formando e a pessoa começa, né, as entradas, mesmo femininas, e as pessoas começam a se preocupar, né, ao olhar no espelho. E vem aquela demanda, né? Poxa, agora eu observo na minha roupa o tempo todo, observo no chão da minha casa, observo no ralo, quando eu vou pentear, tenho, né, aquelas mechas imensas que ficam ali na escova, e muitas pessoas acabam tendo medo até de lavar os cabelos, né? Porque, meu Deus, se eu for lavar o cabelo, vai cair. Então, vamos pensar um pouquinho, né? Entre os pontos, o cabelo, né? Ele tem um ciclo, né? E ele precisa ali passar por todas as etapas, assim como nós, né? O cabelo, ele nasce, ele cresce, ele tem o seu período de sobrevida e depois ele cai. E para o ciclo capilar, nós temos nomes para essas fases, né? Então, nós temos a fase anágena, catágena e telógena. E daqui a pouquinho vocês vão entender um pouquinho, né, por que desse telógena, que eu vou falar para vocês. São termos técnicos, né, mas que são importantes para a gente trazer, até para que vocês possam se familiarizar, né? E quando a gente estuda todo o ciclo, todo o desenvolvimento, pele, cabelo, é vida. Então, ele também tem ali fatores importantes que vão depender de toda a nossa demanda nutricional, hormonal, do lado psicológico, e é lógico que isso afeta a autoestima, né? E muitas pessoas ficam com receio, né? Até mesmo de higienizar os cabelos, que é extremamente importante. Por quê? Porque acham que quando lavam, os cabelos vão cair mais, tá? E, lógico, temos vários gatilhos que podem provocar uma queda capilar. Então, normalmente, essas quedas trazem um pânico, tá? E o que é normal a gente perder? É normal cair. Então, por todo esse processo, né, do ciclo capilar, da fase que ele tem, a gente perde aproximadamente 100 a 150 fios por dia, tá? Então, nesse ponto, não tem nada errado. É normal cair. Agora, quando a gente observa que essa queda está exacerbada, que fugiu aquilo que a gente habitualmente já conhece, aí sim, a gente tem que realmente procurar uma investigação, né? E a partir daí, a gente vai observando e vem o gatilho, né? E uma das perguntas que a gente tem que fazer é quais as principais causas para essa queda capilar. Então, é a primeira, né, etapa que a gente precisa obter de informação do paciente, tá? Então, todas as informações que a gente vai obtendo ali durante a avaliação são extremamente importantes, tá? Então, temos múltiplas associações que podem estar ali interligadas ou que muitas vezes podem estar ali isoladamente, tá? Quais são, né? O que a gente pode citar aqui? Então, por exemplo, alterações hormonais. Então, falar de hormônios, tá, é muito importante em qualquer avaliação para qualquer procedimento. Mas quando a gente fala da terapia capilar, da queda em si, e vai pensar nos recursos terapêuticos que a gente tem, todas as informações do histórico do paciente são importantes. Então, por exemplo, se você tem um distúrbio tireoidiano, hiper ou hipotireoidismo, se você tem diabetes, se você passou por uma gestação, né, tem influências hormonais ali. Tem um período para tudo isso acontecer e gerar sinais e sintomas, tá? Assim como o Covid, né? Então, quem teve Covid, hoje procura muito a clínica, procura muito um profissional que seja ali capaz de auxiliá-lo, tá?
câncer. Então, poxa, o câncer a gente sabe, né, que tem os efeitos dos tratamentos, mas hoje um paciente com câncer, quando ele passa, né, pelo processo todo de tratamento e recebe a alta, né, do médico que o acompanha, ele também vem para a terapia capilar, né? Então é importante. Então a gente tem várias estratégias que nós vamos comentar algumas delas, mas a gente tem que entender que a base inicial, ela vem de todas as informações que o paciente nos passa no momento da avaliação, né? Sherlane, quer pontuar alguma coisa nesse momento? O que eu falo é o seguinte, às vezes a pessoa está preocupada com a queda de cabelo, ela esquece de preocupar com o que está gerando essa queda de cabelo. Aí ela vai lá na farmácia e fala lá, eu quero um suplemento para o cabelo crescer. MCAP Hair. Uma amiga usou, então eu vou usar também. E esquece de avaliar que ela precisa entender o que está gerando essa queda. Por isso que a gente fala, né? É importante numa equipe multidisciplinar. Não é apenas, meu cabelo está crescendo, então eu vou fazer uma hidratação com babosa. Me falaram, uma amiga minha está usando babosa e disse que é bom, eu vou usar. Mas se a sua causa de nutrição, de queda capilar, tem a ver com uma paciente que fez uma cirurgia bariátrica, você, né, passou por um parto ou passou por algum processo infeccioso, você está amamentando, tudo isso interfere. Então, assim, são coisas que a gente, quando uma visão do todo, não é só você ir lá e achar que vou tratar meu cabelo ou não lavar o cabelo. Quando você não lava o cabelo, você está justamente deixando um ambiente propício para a proliferação de fungos, de bactérias, deixar o couro cabeludo. Sherlane, o pessoal está sinalizando e eu estou percebendo também, está tendo uma microfonia, está cortando um pouquinho a sua fala. Pega um fone para mim. Pode ir falando então, Yara. Tá? Então, o que a gente observa, né? Dentre essas alterações, então a Sherlane está colocando, né? Vitaminas. Então, o que a gente pode pensar aqui, né? Das vitaminas. Então, as dietas restritivas, um paciente que passou por cirurgia bariátrica, essa paciente que a Sherlane mencionou, por exemplo, que passou, né, pelo período gestacional, passou ali tá ali vivenciando a amamentação. Então, são alterações hormonais, são alterações nutricionais que muitas vezes se tornam ali preponderantes para gerar aquela queda capilar, né? E o que a gente tem que observar? Esses fatores vão desencadear a queda por que mecanismo, né? A gente ouve muito falar, né? As gestantes às vezes vêm, falam, eu tô, né? Após processos cirúrgicos, no geral, o que eu já ouvi muitas vezes falar, né? A anestesia, né? Então, clima, poluição também interfere, né? Sim. Muito boa a posição aqui do nosso participante. Então, assim, realmente, poeira, poluição, anestesia em si, olha só, a gente sempre ouve, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar aqui, né? Essa queda capilar é decorrente da anestesia. Não há nenhum artigo, tá, publicado, nada que nos traga essa informação que é o efeito da anestesia. E aqui eu vou entrar num ponto com vocês, né? O que a gente discute muito, né, dentro da nossa equipe, então, como eu falei para vocês, a gente está sempre estudando, sempre conversando com outros colegas, sempre se atualizando, né? Hoje, a gente tem muitas informações e a gente precisa ter muita cautela também com as fontes dessas informações. Isso né? mesmo. Eu sou muito acadêmica, né? Eu vivo há muitos anos dentro de instituições de ensino, com aquela responsabilidade de ensinar e trazer, né, sempre ali aquela verdade
para os alunos, e a gente sabe que muitas vezes aqui nas redes sociais também, quando a gente faz uma postagem, quando a gente faz um stories, né, a gente precisa ter muito conhecimento daquilo que a gente está falando, né? Porque se a gente joga ali muitas vezes uma pesquisa nas redes sociais, a gente encontra de tudo, né? Aquilo que tem base científica e aquilo que é achismo, tá? Então, dentro de tudo isso daí, a gente estuda muito e precisa ter essa cautela. Então, assim, em relação à anestesia em si, não há evidência científica que é a anestesia que causa a queda capilar, né? E, sim, as condições decorrentes dos fatores psicoemocionais que aquela pessoa está passando. Né? Então, o que vem disso? E isso a gente já puxa o ganchinho aqui para associar com o Covid. Né? O Covid é muito novo, né? Tem muitos estudos ainda por vir, a gente ainda sabe muito pouco sobre todos os trâmites que podem vir em decorrência do Covid, né? E a gente tem que lembrar o quê? Cada pessoa tem a sua individualidade. Cada um responde de uma forma, né? E aí a gente precisa tratar pontualmente. E esses efeitos que normalmente as pessoas associam à anestesia, ao Covid, tudo indica, né, que é decorrente de uma disfunção chamada eflúvio telógeno, que foi um dos ciclos que eu comentei com vocês no início, uma das fases do ciclo capilar. E essa fase telógena é a fase de queda, a fase final do fio, né, ali de vida do fio, tá? E o que gera normalmente o eflúvio telógeno? O estresse, as alterações psicoemocionais, tá? Então, assim, quem se submete a uma anestesia, é lógico, né, que ele tem um fator emocional, tem um estresse ali, tem uma ansiedade. Então, isso é o que a gente sabe que pode e normalmente interfere numa queda capilar, né? E esse período, normalmente, ele tem um ciclo ali de 3 meses. Por que 3 meses? Porque é o período do próprio ciclo capilar, né? E quando isso ocorre, né, algumas pessoas podem responder satisfatoriamente depois desses 3 meses, né? E a questão se normalizar sozinha. Então, a gente tem o eflúvio telógeno agudo e o crônico. E algumas pessoas vão evoluir para um período mais prolongado, especialmente se elas já tiverem outros fatores, né, que podem ali se associar. Então, eu comentei com vocês sobre algumas alterações hormonais, tá? Olha aí, né? Muito difícil a gente conseguir, né, controlar o estresse, a ansiedade, tudo isso que a gente está vivendo, né? Não ter uma rotina, né, para dormir, não ter um horário correto para se alimentar, né? A baixa autoestima, isso, né, reflete demais, tá? Então, todos esses processos, eles vão gerando o quê? Sinais e sintomas nos pacientes. E dentre esses sinais e sintomas, a gente começa a observar, né, muitas vezes, o quê? A coceira, a descamação no couro cabeludo, isso às vezes reflete, né, na pele, nas mãos, no rosto, no pescoço. Cada pessoa pode manifestar de uma maneira. E muitas vão manifestar no couro cabeludo, né? Eu tenho ali uma vida ali também, né, circulando, eu tenho sangue, eu tenho, né, nutrientes que estão passando ou que não estão passando adequadamente, né? Então, tudo isso gera muito essas alterações, tá? E aí a gente pergunta, né? Tenho sintomas como estes? Sou uma pessoa estressada, ou eu tenho uma anemia, eu tenho hiper ou hipotireoidismo, eu passei por um processo cirúrgico, eu fiz uma bariátrica, então eu tenho ovário policístico. Então, todos esses pontos são significativos dentro dos programas de queda capilar, tá? A menopausa, tá? Então, ali a gente tem um processo de mudança hormonal, tá? Então, toda alteração, eu entro na parte que nem todo mundo gosta, né? Meus alunos especialmente,
né? Que a Sherlane comentou lá no início, ela pega a disciplina pauleira, né? Então, ali a bioquímica mesmo, é o metabolismo, é o hormônio. Então, nós precisamos de tudo isso, né? E a gente precisa entender, e tem uma condição que nós tratamos como homeostasia, né? Na área clínica, na nossa área científica. Esse termo homeostasia significa equilíbrio. Então, quando o nosso organismo está em equilíbrio, ou seja, o hormônio funcionando bonitinho, nutrientes adequados, a gente tem uma dieta, faz atividade física, tem uma boa noite de sono, né? A gente não vai ver normalmente uma queda capilar, né? E é lógico que se tem algum desses gatilhos, isso vai alterar a nossa autoestima, isso vai trazer prejuízo pra gente, vai abalar o nosso emocional, né? E dentro da terapia capilar, eu vou explicar para vocês o que é e como, né, funciona, tá? Porque nem todo tratamento de queda capilar se resume a ir a uma farmácia e comprar minoxidil. Isso. Minoxidil é medicamento, tá? Quem pode prescrever medicação é o médico. Tá? Então, o que é importante a gente saber? Eu não posso usar minoxidil, eu não posso tomar suplementos, porque o meu amigo tinha queda capilar e o médico prescreveu para ele, e ele está usando esse, está tendo resultado, eu vou ter resultado também, né? Então, aí a gente entra com um ponto muito importante, tá? Notei a queda, tenho como remediar essa queda? O que eu preciso fazer, então? O que você que está em casa, né, assistindo, está aqui participando com a gente, faz quando você... Vários aqui me sinalizaram que estão tendo queda capilar, né? Algum de vocês já procurou um especialista? E outra coisa também, percebe o cabelo afinando mais também, né? Então começa, né? Ele começa a afinar, ele começa a ficar mais ralinho, tá? E aí a gente tem outros fatores, né? Que são importantes também, que podem se associar a essa rarefação, tá? Que é as descolorações, né? Os processos químicos, os alisamentos, as luzes, reflexos, processos químicos em si, né? Até uma tonalização, tá? De cabelos podem gerar, né? Assim, ficar sem vida, sem brilho. A gente olha, tá ressecado, tá ali com aquele aspecto desnutrido, tá? E é muito importante, né? Então eu queria aqui compartilhar com vocês o seguinte, né? Qual que é a minha missão, a missão da Sherlane? Por que a gente está fazendo essa live? Porque a gente tem a missão, enquanto profissional de saúde, de informar e de explicar para vocês, né, qual é o caminho, tá? Então, se hoje você sofre, tá, com algum problema e tem algum desses sinais, sejam eles emocionais ou metabólicos, né, que vem ali até da sua história de vida, né? Nós temos alopecia androgenética. Então, o que é alopecia, né, Sherlane? Falava tão difícil, né? O que é? Qual que é o sinônimo dela que todo mundo conhece? A calvície. Calvície, né? Então, assim, a gente fala, nossa, eu tô ficando calvo. A gente aqui na área técnica diz alopecia ou alopécia, né? E aí todo mundo já ouviu falar. Androgenética, tem a areata, que foi até, né, muito falada, muitas pessoas ouviram o termo, começaram a conhecer através, né, de um dos participantes do Big Brother, que ele tinha, né, aquelas placas. Sim. Então aí é alopecia areata, bailarinas, pessoas que usam, né, por exemplo, as africanas, que cicatricial, usam, né? Sim, que usam muito os cabelos presos, fazem, né, os aplis, Rastafari. Os rastafares, os árabes que usam muito turbantes,
né? Tanto homens quanto mulheres. Então, todos esses fatores geram ali uma atração, né? Então, por exemplo, bailarina tá sempre, né, com o cabelo ali todo, né, bem puxadinho, bem apertadinho, de cor. Então, isso, uma vez, outra, não é tão significativo. Mas, normalmente, essas pessoas são profissionais que passam por esses processos diariamente, né? Ou por origem, além dos fatores genéticos, né? E tem muitas pessoas que falam, é genético, né? Eu já sei que eu vou ficar assim. Gente, não precisa ficar assim, né? Tem fatores genéticos, sim, né? Você pode ficar assim como seu pai, a sua mãe, né? Porque não é só o homem que tem alopecia androgenética e fica calvo, né? Há mulheres também que, por condições genéticas, podem sim perder, né, igualmente os cabelos e ficarem totalmente calvas, tá? Mas hoje, vamos dar a dica aqui então para vocês, né? Qual é o nosso caminho hoje? Então, por exemplo, eu notei, tenho algum desses gatilhos que estão aqui hoje. O que eu posso fazer, né? Então, para saber o que exatamente eu tenho, se é uma alopecia, né? Se é só um fator emocional, tá? E mesmo sendo um fator emocional, sendo um eflúvio, que se for agudo, daí um tempo vai melhorar, daí cerca de 3 a 4 meses, tá? Ele vai melhorar, mas eu também tenho, né, como prevenir para que essa queda não se acentue e que a longo prazo ela se torne uma alopecia cicatricial. Porque chegando nesse caso, cicatrizou ali, eu não tenho mais condição de fazer muita coisa. Então, assim, nascer, estimular, né, trazer de volta aqueles fios, a gente não consegue. Mas pouquíssimas, né, um percentual muito pequeno é de alopecia cicatricial. A grande maioria é de alopecia não cicatricial. E essa a gente consegue tratar, né? 80% ou mais é não cicatricial. E quanto mais cedo a gente nota os sintomas e procura o tratamento correto, tá? Então, minoxidil é medicamento, pessoal, não é para todo mundo. Tem que ser prescrito por um médico, tá? O tópico, ele normalmente é feito em solução alcoólica. Solução alcoólica promove ressecamento do seu couro cabeludo. Então, a gente começa a observar que, o que eu recebo de relato? Os pacientes, usei muito tempo minoxidil e agora eu tô vendo que não tá resolvendo mais, não vai resolver. Né? Ele tem ali um período, depois é o que a gente chama de efeito rebote. E aí ele começa a ter aquela queda, né? Então, como é que eu devo fazer? Notei, procura um especialista, né? Aí tem uma participante aqui, né? A Michelle tá dizendo que usa o minoxidil que foi receitado pelo dermato. Então, quer dizer, ela passou por uma avaliação, né? E como é que é essa avaliação? Então, tem o dermatologista e dentro da área médica tem o especialista em estudar as disfunções, as patologias do couro cabeludo e da haste. Quem é esse médico especialista? Um tricologista, tá? Então, grande parte deles, né, se especializam, né, nessa área e se tornam médicos tricologistas. Então, eu, por exemplo, não sou médica, mas eu estou estudando, estou fazendo, né, ali vários cursos e tenho muito orgulho de dizer que eu faço cursos com quem é referência no país, que é a Academia Brasileira de Tricologia. Então, saber também, né, qual é o profissional que está te atendendo, qual é a bagagem que ele traz, qual é a especialização que ele traz, é muito importante, tá? E eu vou compartilhar algo aqui com vocês que me levou a procurar e descobrir esse mundo da tricologia. Quando eu fiz a minha pós-graduação, eu tive um módulo na pós que era de intradermoterapia e nesse módulo a gente aprendeu a preparar, mescla e injetar
minoxidil, finasterida, alguns fatores de crescimento, mas não tivemos, né, uma aula específica de capilar. Então, saí da pós, comecei a ter uma demanda de pacientes com queda capilar e até então aplicava, né, a intradermo, depois fiz outro curso com quem é referência também em microagulhamento e aprendi também a fazer um microagulhamento capilar. Mas eu falava, gente, se eu estudei pele, né, para fazer uma harmonização facial, para fazer uma harmonização corporal, eu preciso estudar. Não pode ser só injetar e não é todo mundo a mesma coisa. Porque é lógico que a gente sabe que o tratamento tem que ser personalizado, né? Então isso começou a me falar, gente, eu não posso injetar. E não é todo mundo que aguenta levar a injeção na cabeça, né? Eu tenho uma paciente que aguenta, gente. Quando ela chega aqui, ela fala, hoje tem intradermo? Eu falo, não. Ah, não, mas eu queria. Eu falei, mas é uma exceção, né? Então, o que aconteceu? Eu falei, eu tenho que estudar, gente. Eu tenho que saber, eu tenho que conhecer. E aí, foi quando eu conheci o que era a tricologia. E fui ver que, assim, é um universo muito grande. E hoje eu quero compartilhar com vocês, né? Então, qual é o caminho? É procurar alguém que é especialista naquela área, tá? Seja um dermatologista, seja um profissional habilitado da área de estética, tá? Pode ser um biomédico, pode ser um farmacêutico, tá? Então, hoje há profissionais, né, que trabalham muito bem e há profissionais que não são necessariamente pós-graduados e ou graduados, tá? Que fazem também alguns procedimentos de terapia capilar, tá? Mas qual é o primeiro passo? Saber qual é a minha dor e qual é o meu problema. Então, isso é o que você, enquanto paciente, tem que se olhar e tentar responder, né? E quando chega pra gente no consultório, é trazer essa sua dor, é informar, é contar pro profissional, né? Ele tá ali para te ajudar. E hoje, o que eu faço? O meu primeiro passo quando um paciente me procura é, ao avaliá-lo na anamnese, realizar um exame específico chamado tricoscopia, tá? Então, o que é um tricoscópio? Eu não sei se eu vou conseguir, deixa eu ver aqui, compartilhar. Sherlane, eu tava antes sozinha, tinha aparecido para mim. Agora, com você, eu não tá aparecendo a abinha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu sair então, peraí. Não, Vê se você consegue me tirar então, Yara. Eita, deixa eu ver aqui. Sherlane, eu acho que só se você sair, cair e... Camila tá aí com você, né? Ela te dá um sinal, porque agora eu não tô conseguindo. Tá. Eu queria mostrar para vocês, né, o que como é que eu saio. Tricoscopia. Acho que é só você clicar no X aí. Daqui a pouco você volta. Tá? Agora sim. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Então, estão vendo? Aqui eu estou realizando um exame, tá? Então, olha só. Eu estou com um aparelhinho, né? Que vocês estão vendo. Olha só. Estou passando ele no couro cabeludo da paciente. E ela acompanha junto comigo em alta resolução. E ali eu vou falar, ela está conversando comigo, ela está me explicando. E ali eu estou mostrando para ela o que eu faço. O que ela tem. Então, olha só. Ok? Então, por exemplo, aqui, como a Sherlane saiu um pouquinho, tá? Eu vou compartilhar outro com vocês agora de resultado, só para a gente acompanhar. Então, olha só. Aqui, eu visualizo bem o folículo, tá? Então, aqui eu consigo observar. Então, eu não toco no meu paciente com nenhum tratamento sem antes fazer esse teste, né? Esse exame. Tá? Então, aqui eu consigo visualizar se ele tem uma inflamação, se ele tem uma descamação, tá?
E isso é extremamente importante, porque é a partir deste momento que eu identifico quais são as condições do couro cabeludo e do fio, tá? Vejo se tem folículos, que é por onde, né? Tá saindo o fiozinho que vocês estão vendo aí, né? Vários fiozinhos saindo de um orifício. Então, eu tenho que identificar se esse meu paciente tem esse orifício. Eu tenho que identificar se tem possibilidade, que esse orifício que eu tô falando se chama folículo piloso, que é por onde vai sair o pelo, tá? Então, só vou liberar, pessoal, aqui para a Sherlane conseguir entrar alguns resultados para vocês, tá? Que aí eu ia mostrar depois, mas eu já vou compartilhar, tá? Com vocês. Então, aqui, né? Essa é a minha paciente que gosta de intradermo, tá? Mas, olha só, né? Ela tá aqui no ladinho, vocês estão vendo, aí em janeiro, quando ela começou, tá? Em março, ela ainda está em tratamento. Tenho outro paciente também, agora um rapaz, olha só, tá? Algumas já ali com 2 meses e meio de tratamento, tá? Então, assim, é possível, como a gente faz para definir qual é o tratamento, tá? Então, a partir de tudo isso, a gente pode, então, escolher. Camila, ajuda, sinaliza aí para a Sherlane para mim que ela já pode entrar. Né? Então, o que acontece? Deixa eu chamar ela aqui. Então, deixa eu chamar a Sherlane de volta, tá? Então, pessoal, é isso. Então, para eu tocar no meu paciente hoje e definir um tratamento para ele, eu faço a tricoscopia. Então, isso é o mínimo que um profissional tem que fazer antes de tocar em você, antes de propor um tratamento para você, tá? É saber exatamente o que você tem, tá? E a cada semana que o paciente vem, tá? A gente vai montando os tratamentos. Eu não tenho um protocolo, eu não trabalho com protocolo, tá? Por quê? O paciente, ele vem... Ontem mesmo eu atendi uma paciente que ela já está em tratamento, estava na 4ª semana, né? E ela falou, doutora Yara, meu cabelo caiu muito essa semana. Nossa, eu tive, nesses 2 últimos dias, um fator de estresse tão grande. Eu falei, calma, né? Mas ela já está em tratamento. Então, assim, o sinal que ela teve ali, né, nesse estresse todo, ela falou, não, fui lavar. E aí eu fui perguntar como é, né, já tinha orientado a pentear, como, né, cuidar ali do cabelo dela, não agredir, não puxar, né, ali os fios na hora de lavar, de desembaraçar. E monta-se assim, então, o tratamento, né? A partir deste exame, eu consigo identificar qual é o problema que aquele paciente ou aquela paciente está tendo naquele momento, tá? Então, o primeiro ponto é procurar um profissional que vai te olhar, que vai te examinar. Eu recebo muito no consultório as pessoas falando, eu já fui em outros profissionais, mas nem me tocaram. Eu recebi uma paciente que ela falou, eu procurei um profissional, ele olhou, só fez assim no meu cabelo, olhou com o celular e falou que eu tinha que fazer uma biópsia. Eu saí dali correndo, porque eu tenho pânico, e ver se eu vou deixar arrancar um pedaço de mim, né? Então, assim, a gente tem que ter sensibilidade, a gente tem que ter critério, tá? E saber que há primeiro que se identificar qual é a causa e como está o couro cabeludo daquele paciente. Se ele está inflamado, se ele está com descamação, se ele tem oleosidade, porque, por exemplo, esses 3 fatores são fatores de queda capilar, são starts para queda capilar, né? Então, primeira coisa, eu tenho que procurar um profissional que vai cuidar realmente de mim, que vai me ouvir, que a gente fala, né? Agora, quanto tempo, né, dura um tratamento, tá? Alguns são praticamente para a vida toda. Por quê? Alopecia androgenética, por exemplo.
você traz um fator genético, você já vem com ele desde que você nasceu, né? Então, tudo isso daí gera, né, um mecanismo, uma história ali que muitas vezes foge daquilo, do emocional, daquilo que às vezes é momentâneo, que dá o start. Por exemplo, eu tive Covid, caí. Você vai melhorar dos sinais e sintomas do Covid, isso vai passar, daqui se restabelecer. Então a gente já sabe, olha, tem um período para aquilo acontecer, né? É um fator emocional, tive uma perda de um familiar, né? Você vai ter que sofrer o luto, vai ter que passar por isso, da queda, de outros sinais, né? Mas esse luto não é a vida toda, né? E aí entram outros fatores. Há, por exemplo, necessidade de alguns pacientes procurarem, sim, um psiquiatra, um psicólogo, e aí entra o que a Camila sinalizou, uma equipe multidisciplinar, tá? A gente sabe que, assim, trabalhar com médicos é muito difícil, né? Assim, os médicos normalmente são muito fechados, mas na área da terapia capilar, da tricologia, tá? A gente tem conseguido, né, ter esse laço mais próximo e formar equipes multidisciplinares. Então, ter uma nutricionista, tá? Porque pode ser uma dieta restritiva, sim, pela qual você está passando. Ir na farmácia, comprar suplementação, eu vou tomar vitamina X, A, B, porque vai fazer o meu cabelo, né, crescer. Eu via propaganda na televisão, de novo meu vizinho, meu amigo tá tomando, né? Gente, não se automediquem, tá? Você é único, tá? Não há tratamento igual para todo mundo. A cada semana que meus pacientes vêm aqui, eu analiso antes, eu olho para ver se a inflamação melhorou, para ver se a descamação melhorou. Então, assim, no momento que ele chega, que eu olho, eu falo, eu vou fazer este tratamento hoje. Então, eu não tenho aqui pronto 3 meses de tratamento, todas as semanas bonitinhas, já prontas para aquele paciente. Por quê? Olha só o que essa paciente me relatou ontem. Eu tive um fator há 2 dias que me estressou muito. Talvez ela achou que a queda dela era desses 2 dias. Provavelmente não. Talvez isso reflita daqui a 2, 3 meses. Tá? Então, assim, tudo isso é muito importante que a gente analise, tá? Yara, só pra... porque já tá acabando a nossa live, tá passando bem rápido. Faltam 9 minutos. Não, mas você, pra mim é um prazer ficar te ouvindo, porque você tem conhecimento demais. Não, então vamos. Uma coisa importante também, só pra gente finalizar, a questão da avaliação dos exames laboratoriais, né? Sim. Mas se a gente deixar cair, não vai dar pra salvar, parece. Eita. Não, então qualquer coisa a gente salva e tenta entrar de novo. Não sei. Vamos. Se o pessoal estiver gostando e quiser também, né? Vai sinalizando aí. Então vamos rapidinho, né, Sherlane? Dos exames laboratoriais, que são importantes. Sim. Né? E aí a gente precisa, o nutricionista precisa do médico muitas vezes para fazer esse pedido. Tá? E esse acompanhamento também, né? Por isso que a gente tem equipe multidisciplinar, tá? Então, cada profissional ali contribui para que no todo o paciente, né, tenha bons resultados. Então, tem medicações que eu vejo que é importante, eu vejo que tem deficiências que aquele paciente tem, uma anemia, uma alteração hormonal, que eu vou precisar do médico, eu vou precisar do nutricionista para otimizar aqueles tratamentos, né, que eu tenho no consultório. Tá? Então, os exames laboratoriais são importantes. E o que a gente faz, né, em termos de tratamento, tá? Então, eu vou falar rapidinho, até deixei aqui para vocês, ó. Tenho alguns aparelhinhos aqui. Tô aqui com a linha de blends, tá? Então, a gente tem laser, que serve para estimular, laser de baixa potência, tá? Para regeneração de matriz capilar, a carboxiterapia, não vai dar pra gente falar tudo, explicar, mas aí, se vocês quiserem, mandem perguntas e a gente vai respondendo, né? Manda por direct e isso dá motivo pra gente fazer outra live, né? A gente passa o universo, né? Sherlane, mas fala um pouquinho de você, dos tratamentos que você
também faz com o ozônio aí, que são maravilhosos? Eu falo que a gente tem que levar a analogia de uma plantinha, né? E se você quer que aquela plantinha cresça bonita e saudável, você precisa tá cortando, né? Não, tá bom. Não? Não. Você precisa nutrir ela, você precisa cuidar. Não adianta só você querer colocar uma plantinha ali no cantinho e achar que ela vai crescer linda e saudável. E é por isso que eu falo que quando a gente entra também com a ozonioterapia, a gente faz uma preparação do terreno biológico. Porque quando a gente entra com o ozônio, a gente leva mais oxigênio, a gente consegue trazer esse equilíbrio do organismo, consegue tratar um processo infeccioso com fungo, com bactéria. Às vezes a gente está ouvindo nesse tempo tanto ou falar sobre vitamina D, zinco, sobre o ferro, e isso também é importante para um cabelo crescer saudável. Às vezes você não está tendo aquela queda tão assustadora, mas você queria que seu cabelo crescesse melhor, que ele fosse mais forte, né? Fala assim, nossa, eu queria um cabelo grande, mas ele vai raleando, vai ficando pouquinho. A gente pode melhorar essa qualidade também. Então eu falo que é todo um contexto, não é apenas um fio de cabelo, né? Quando a gente entra com esses tratamentos e com um todo, a gente consegue melhorar e potencializar os resultados. Então isso é muito importante, né? Assim, então tem tratamento, a gente precisa primeiro identificar a causa, tá? Para todas, para alopecia areata, para alopecia androgenética, para o eflúvio, tá? Para essas quedas pontuais de pós-cirúrgico, de alterações metabólicas, tá? Sim. A gente tem, sim, a tricoscopia é totalmente indolor, né? Ninguém vai precisar ficar em pânico, igual essa paciente que veio até mim, que fugiu porque não falou, nem tocou em mim, nem me avaliou direito, já quer fazer uma biópsia. Né? Não vou deixar tirar um pedaço, né? Então, a tricoscopia é um exame indolor, vocês viram que a gente faz ali, né, com muita tranquilidade com o paciente, vai conversando ali, a gente já vai mostrando para ele, explicando como é que tá a situação, tá? E aí a gente entra, né, com os tratamentos, né? Então, precisa, assim, tanto de equipamentos, de recursos, tá? Assim como de ativos que a gente vai permear, vai estimular, né? Então, na maioria dos tratamentos, a ozonioterapia, o laser, a Carbox, muitos deles envolvem o quê? Uma vasodilatação. Então, eu melhoro ali, né? A nutrição, oxigenação. Sanguínea, oxigenação. E ali a gente começa a entrar, sim, com os fatores que vão produzir o estímulo. Pode ser que eu aplique o minoxidil, sim, mas em outras características. É um ativo estéril, que vem numa pequena concentração, não é todo dia, não é toda hora, tá? Não é aquele uso contínuo, é isso que a gente vai fazendo, acompanhando semanalmente, tá? Normalmente é necessário fazer um tratamento home care, né? O paciente, ele leva, né, ali as orientações, os kits que ele vai precisar usar, tá? Em casa, isso diminui, logicamente, o problema dele, porque ele tá, a gente, né, tem o Igor, que é do Instituto Tricos, que é onde eu faço muitos meus cursos, né, que tem ali a chancela da BT aqui em Brasília, e ele ainda comenta muito sobre isso, né, que, assim, a patologia, ela tá ali 24 horas durante os 7 dias da semana, né? E aí a gente precisa tratar 24 horas. Então a gente tem ali sim os remédios, né? Eu falo que são os remédios que o paciente vai levar para casa, que é o shampoo, o condicionador específico para aquela disfunção e outros ativos que ele vai tratar a inflamação, que pode ser um tônico, mas não é o minoxidil, né? Os fatores de crescimento. Então tudo isso a gente consegue agregar e ter muitos bons resultados. Né? Pessoal, nosso tempo está quase acabando, né? Ficou alguma coisa que vocês têm dúvida que eu não respondi? Tá. Tem uma aqui, a Sara, né? Tá vendo? Fez uma pergunta muito boa lá atrás. Ai, sumiu. Que ela falou assim, quando nós estamos grávidos... Ah, você salvou? Tô que com ela o aqui. cabelo fica muito bonito e por que depois
tem essa alteração e o cabelo cai? Se é hormônio da gravidez, não podemos repor esse hormônio posteriormente? Não, né? Por que que a gente não pode repor ele posteriormente? Porque é a mesma correlação do anticoncepcional, né? Eu sempre brinco, hormônio, a gente não brinca com hormônio, né? A testosterona é um aí que a gente tem vários tratamentos dentro da terapia para controlar ali, né? Porque ele age sobre uma enzima que causa ali esse distúrbio e a gente trabalha muito pontualmente para inibir a ação dessa enzima, que se chama 5-alfa-redutase. Tá? Então, o hormônio, você só vai repor se você tiver deficiência dele. Sim. Então, gestação é normal, você vai ter oscilação. Passou aquele período ali, alguns meses depois se restabelece, né? Você vai voltar para a sua condição de não gestante. Agora, se tem uma deficiência hormonal, é procurar o endócrino, fazer todos os exames laboratoriais e detectando essa deficiência, seja de hormônio, seja de nutrientes, eletrólitos, são ferro, zinco, magnésio, alguma vitamina, tá? É necessário, sim, procurar o médico, fazer o exame, tendo o diagnóstico da deficiência, aí o médico vai orientar, né? O hormônio não é brincadeira. Então a gente vê muita gente também, né, comprando, tomando, né, testosterona, e não é brincadeira, tá? Agora a gente já fez a primeira etapa, vamos falar agora sobre responder as perguntas que foram feitas. Jordane, você estava com elas aí? Sim. Remédio para emagrecer pode gerar queda de cabelo? Então, remédio para emagrecer pode gerar queda de cabelo? Depende, pode sim, né? E aí a gente tem alguns fatores. Precisa ter o uso de medicação com um profissional médico, tendo prescrito, ou um nutricionista, né? Então, nesses casos, normalmente, quem está fazendo tratamento para emagrecer, ele deve estar, né, tendo um acompanhamento ali com o nutricionista, e aí o nutricionista vai montar, né, vai avaliar os exames dele antes, montar a dieta e, provavelmente, se esse for o caminho, ele não vai ter queda capilar. Tá? Então, por exemplo, dietas muito restritivas, tá? Então, pessoas, por exemplo, né, que adotaram, né, o estilo de vida vegano, tá? A gente ouve muito falar, né? Nossa, o vegano tem muita deficiência de muitos nutrientes, de vitamina, né? Principalmente da B12, que a gente sabe que é muito importante, né? Quem faz bariátrica também tem da B6, tem da B12. Tá? Além de outros eletrólitos, tá? Mas hoje, tá, pessoal, o vegano é um estilo de vida, não é uma dieta, né? Então a pessoa que opta pelo estilo de vida vegano, ele não vai mudar da noite para o dia, né? E deixar de ser vegano, porque ele optou por aquele estilo de vida, né? E para isso tem, né, tratamentos. Oi, chegou, né? Tá ali o Igor do Instituto Tricos. Eu já comentei aqui do Instituto, né? Que eu tenho verdadeira paixão. Já comentei sobre o, né, o que o Igor comenta sobre anestesia, né? E para mim é muito bom, né? Tá com o Instituto aqui, porque é uma referência, né? Onde eu sinto realmente e onde foi por onde eu comecei a me apaixonar pela tricologia, pela terapia capilar, e onde assim eu aprendo todos os dias, a gente troca experiência, né, sempre. Então, um suporte incrível, né, que o Igor me dá aí nas dúvidas, no atendimento dos pacientes. E tô aqui, né, então comentando com vocês sobre a questão do emagrecimento. Se você faz com acompanhamento, provavelmente você não vai ter esses fatores, tá? O profissional que te acompanha, você tendo esses sinais, você vai relatar, ele vai pedir novos exames, ele vai checar a sua dieta, tá? E muitas vezes pode ser que nesse período de adaptação ocorra, você está mudando, né, condições fisiometabólicas. Tá? Então, o seu organismo foge um pouquinho, né, daquela homeostasia que eu comentei no início, e depois ele vai precisar, né, se ajustar a essa nova etapa que você está passando, né? Então, assim, tanto a suplementação quanto dietas ou
mudanças na nossa rotina, tá? Podem sim ser significativos, tá? Agora, se você está fazendo sozinho, por conta própria, tá? Tome cuidado, né? Porque realmente, né? A Daniela está comentando, a gente tem o tempo de adaptação do nosso organismo, né? Então, assim, se você está com um acompanhamento, esse seu tempo de adaptação, ele tem um prazo ali que está sendo acompanhado pelo profissional, né? E se fugir desse prazo que o profissional já estima que você vai estar nesse processo de adaptação e você está ali, né, seguindo certinho as orientações, se passou daquele prazo, o profissional que está te acompanhando, ele vai ter que intervir. Ele vai falar, opa, né, aqui já não era para estar assim. Então, eu vou ter que readequar, reavaliar e mudar a minha estratégia, tá? E é o que a gente às vezes faz aqui no consultório, né? Poxa, cada semana que o paciente vem, ele me relata, olha, eu sempre pergunto, como é que você passou essa semana? Né? Teve algum sinal diferente? Teve coceira? Eu olho, vejo se aumentou, se diminuiu a vermelhidão, faço às vezes, né, novamente a tricoscopia, tá? E identifico como é que é a condição dele. Se eu tiver que mudar a estratégia, eu mudo, tá? Por quê? Porque eu quero resultado, tá? Tem como acelerar o crescimento do cabelo? Tem, né? E aí a gente entra, por exemplo, com o laser, tá? O laser de baixa potência, como eu mencionei, tá? Porque o que a gente pode estimular para esse cabelo crescer e se desenvolver, tá? Vasodilatação, né? Então eu posso o quê? Estimular aquele cabelo para regenerar o que a gente chama de matriz, tá? E impedir que aquele cabelo que está saudável caia. Então aí a gente entra, como é que isso é feito, né? Normalmente a gente faz o quê? 3 meses, tá? Mas é todo mundo que vai precisar de 3 meses de tratamento? Talvez não, né? Se você procurar no início, talvez não vai ser necessário, tá? É normal, né? Porque dificilmente alguém procura a gente quando começa os sinais, né? Então ele vem quando o negócio já tá feio, né? E aí a gente tem esse período ali, né? De tá ali 3 meses, né? E com isso a gente vai semanalmente promovendo o estímulo com os recursos que a gente tem, né? Aí eu posso, por exemplo, entrar com alta frequência, tá? Que é trabalhar, né, ali promovendo com o pentinho, essa é uma forma, tá? Então, normalmente, no meu caso aqui, eu associo 3, 4 tratamentos, né, recursos diferentes numa mesma sessão, tá? Então, tudo isso daí é muito importante, tá? Então, Teve assim, uma pergunta, Yara, da Shirley. Recentemente, a Anvisa autorizou o ácido hialurônico oral. Ele realmente tem efeito que diz ter? Bom para pele, unha e cabelo? Então, isso é importante também, Anvisa, tá, pessoal? Então, assim, vou puxar o gancho aqui da Anvisa, tá? Porque a gente sabe o quê? Que a Anvisa, né, é a nossa agência regulamentadora. Então, todos os equipamentos e todos os produtos que são utilizados na clínica, eles devem ter o registro da Anvisa. Isso serve inclusive para equipamentos, tá? Então, assim, nenhum equipamento, por exemplo, todos esses equipamentos que vocês estão vendo aqui, eles têm o registro da Anvisa, tá? Então, é só para já puxar o gancho aí, porque é importante, tá? Então, cuidado com medicações, com suplementações que se compra pela internet, que a gente não sabe a procedência, tá? E que muitas vezes não tem Anvisa. Então, gente, nunca consumam nada, nunca ingiram nada que não tiver Anvisa. Tá? Às vezes é feito em fundo de quintal, a pessoa falsifica o selo da Anvisa e tá vendendo e você achando que tá comprando uma coisa com Anvisa. Pois é. Olha só, tô com a minha bancadinha ali também, né? Ali, ó, alguns produtos, né? Shampoos, condicionadores, soluções que eu utilizo aqui, tudo tem Anvisa, tudo bonitinho, tá? Porque outra coisa que às vezes as pessoas fazem
usar as embalagens com produtos falsos dentro, tá? Então, muito cuidado com compra de produtos pela internet, tá? Agora, vamos na pergunta, né? O ácido hialurônico, pessoal, aí quando a gente fala, né? Recentemente a Anvisa autorizou, tá? Eu tenho uma certa cautela com esse recentemente, tá? Então, assim, é importante a gente ter ali um período de embasamento científico, tá? Ver um período ali de inserção e de resultados desses produtos no mercado, tá? Porque eles passam, sim, por testes para ter aprovação da Anvisa, tá? Portanto, quando chega algo muito novo no mercado, eu tenho receio, tá? O ácido hialurônico, a gente trabalha muito com ele em diversos recursos, né? Inclusive, né, o Igor tá aqui, tem, antes de ontem mesmo eu estava no curso, tem sim, né, já ácido hialurônico em alguns produtos que a gente utiliza, né, ali shampoos, condicionadores, tá? Que são muito benéficos, né? Então, o ácido hialurônico, tanto o oral, tá? Quanto os tópicos. E olha só que legal, a gente já tem linha capilar da Granda, por exemplo, que é a linha que eu utilizo, né? Que tem a chancela da ABT. Então, todos os produtos, né, ali são rigorosamente testados. A gente não acha em farmácia, tá? E acha pela internet? Acha. Às vezes até mais barato. Às vezes alguns clientes falam, eu vou pedir pela internet, Ara, porque eu achei mais barato. E eu falo, como você achou mais barato um produto que você está comprando diretamente do fornecedor, que é o representante da marca? Então, assim, a gente não garante. Eu falo, você pode comprar, né? Mas eu não garanto que esse produto é original, tá? Se você tiver algum problema com ele, você não tem suporte técnico. Então, quando a gente, né, tem na clínica, passa para o cliente, tá? É tudo, a gente se responsabiliza por aquilo, tá? Se você comprar pela internet, ninguém vai se responsabilizar. O único que pode acontecer é se você conseguir a devolução do dinheiro, mas depois que o problema já está instalado, se você comprar algo que não é aquilo, né, que está ali dentro, que você comprou, você não vai ter o resultado, né? Então, o ácido hialurônico, tá? Eu não tenho ainda nada cientificamente, artigo, nada, né, que comprove que ele realmente faça esse efeito, tá? Mas temos aí, então, sim, a indicação do uso do ácido hialurônico para tratamentos capilares. Não é ácido hialurônico injetável, né? Ali o gel que a gente faz na harmonização facial, tá? Então, já para deixar, então são componentes diferentes. É ácido hialurônico, mas nem todo ácido hialurônico é igual, tá? Então, a gente já tem, sim, inclusive tem, como eu tô dizendo para vocês, os produtos agora da Granda, mais voltados para haste, para fio, né? Igor, se o Igor estiver aqui, quiser compartilhar aqui, ó lá, o Igor colocou, né? Tô vendo aqui, ácido hialurônico é vida para os fios. Então, se o Igor quiser comentar aqui, mandar alguma coisa aqui pra gente, né? Sobre o ácido hialurônico, tá? Vai ser bem-vindo, viu, Igor? Mas é isso, né? Então, assim, deve ter seus benefícios, né? Mas eu ainda não sei efetivamente, assim, se realmente faz efeito, há quanto tempo, se realmente é indicado para todo mundo, né? Então, né, não deixa de ser ali, né, o que a gente vai tomar e tudo, eu entendo, né? Ou como se é um nutracêutico, se é, então isso aí tem que ser, né, manipulado, projetado. Porque o que eu entendo? Se eu não tenho deficiência a priori daquilo ali, né, tomar, injetar, né, oralmente, não vai fazer tanta diferença, porque se eu não preciso, se eu não tenho deficiência, tá? Então, tá, olha só, o Igor colocou, né? Então, cabelos, olha só a indicação do ácido hialurônico, né? Que tem ali para a linha de tratamento para cabelos acidificados por alisamentos progressivos que precisam de maleabilidade, né? Que é de movimento, que precisa, né? Porque o cabelo, quando a gente faz luzes, é o que eu digo, né? Ele fica muito ressecadinho, né? E eu tô até precisando fazer, né?
Então, assim, ele precisa, né, recuperar aquele brilho que a gente já tinha comentado aqui, aquela vida. Então, isso daí fica realmente a cargo dos produtos que a gente vai utilizar, vai aplicar e ali de acordo com o que você está precisando naquele momento, tá? Tem mais alguma perguntinha? A outra pergunta aqui é: meu cabelo é muito fino, tem como engrossar? Então, há recursos também que a gente pode fornecer, né? E tem que ver o que está levando ao afinamento desse fio, né? Foi algum produto, né? Foi alguma química, tá? Ou já é uma condição que você vem com ela, né? Olha só, né? O Igor está colocando que o ácido hialurônico ajuda nesse sentido, pois trabalha na retenção hídrica e nutricional, então vai dar, né, aquela vida, movimentação, a maleabilidade que o Igor comentou é isso, né? O movimento, trazer vida, a gente passar e o cabelo tá lindo ali, esvoaçante, né? Então é isso daí, né? Qual que era a pergunta? Sherlane, fugi aqui. Se o... Ah, sim. Então é isso, né? A gente tem que ver se ele já é fino de nascença, né? E há como a gente estimular, nutrir para que ele tenha mais vida, para que ele fique mais saudável, né? Agora, se for uma questão da genética da pessoa, colocar ali, né, que ele vai engrossar, eu não arriscaria. Mas agora, se é, por exemplo, por uma química, por uma descoloração, aí sim, tá? Ok? Pessoal, tem mais pergunta? Acho que tinha mais uma. Pra gente encerrar, né? A queda capilar pode ocorrer em qualquer idade? Pode. Tá? A queda capilar, ela pode ocorrer na infância, na adolescência. Crianças podem ter queda capilar, tá? Normalmente, nesses casos, é decorrente de fator emocional, tá? Então, vem ali um start que essa criança, né? Que a gente precisa ter um olhar mais cauteloso, porque pode ser sim um fator emocional, às vezes algo que a criança está vivenciando ali no âmbito familiar, que está levando a essa queda, tá? Mas a gente pode também teve aqui, além da vitamina B12, quais as outras boas para o cabelo? Aí depende muito, né, de qual é a indicação. Então eu vou dar uma de doutora Ademir aqui. Né? Eu não vou citar, não vou falar, porque senão depois tem gente fazendo automedicação, né? Então, assim, tudo que a gente for ingerir, for trabalhar, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque isso daí pode realmente, assim, talvez não é a sua necessidade, né? Então, é aquilo que eu falei no início, só se tiver realmente uma indicação. Né? E isso a gente só descobre fazendo exames laboratoriais para ver se tem deficiência. Porque você administrar ali também, dar para o seu organismo que ele não precisa, não faz sentido. Né? E outro ponto, só a última pergunta, gente. Microagulhamento no couro cabeludo, qual o benefício? O microagulhamento, ele tem como benefícios, né? No momento que a gente microagulha, só o microagulhamento sozinho, tá? Ele já promove um sinal de estímulo para a pele. Tá? E normalmente quando a gente faz o microagulhamento, a gente aplica fatores, né, de crescimento, a gente aplica ativos, né? Pode ser mescla com minoxidil, com finasterida, com biotina, com depantenol, mas normalmente a gente associa com fatores de crescimento, tá? Então a gente tem duas ações aí do microagulhamento, que é o próprio efeito dele, o estímulo, tá? Quanto a questão dos ativos, né? Na verdade, a gente utiliza o microagulhamento, tá? Para permeação. Na verdade, a gente fala que é o drug delivery, né? Que a gente microagulha ali para injetar os ativos para ele permear mais rápido, né? E aqueles que estão com deficiência, exatamente, né? Excesso de vitamina também faz queda capilar. Né? Então, tanto a falta quanto o excesso. Então, por isso que só façam uso, tá, de vitaminas e outros fatores se realmente você tiver deficiência. E isso for comprovado através de exames laboratoriais. Isso ok? Mesmo. Ok. Gente, então vamos acabar. Né? Se vocês quiserem, né, saber mais, tá? Podem mandar, passem sugestões, mandem pra gente o que vocês querem saber, que a gente vai marcando outras lives, né? E a gente vai conversando mais,
tá bom? Isso mesmo. Então, né, se puderem tirar um print, né, na tela, quem Isso. estiver participando, tira um print aí pra gente, posta. Depois marca a gente, fala Marca o a que gente, gostou, o que né? aprendeu. Muito bem, né? Então, vamos aí finalizando. Gente, muito obrigada. Boa noite para todos vocês. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.